semipresidencialismo é tirar o poder do povo. Porque o povo vai continuar votando para presidente da República, vai ter a ilusão que está elegendo um presidente, só que esse presidente só vai viajar. É o Lula atualmente. É só para viajar e representar o Brasil lá fora. Mas o poder, de fato, quem vai distribuir ministérios, recursos, emendas parlamentares, etc. e tal, é o primeiro-ministro, que vai estar ali entre o Supremo e o Congresso. E o como prevê a Constituição, e o ministro do STF pode falar abertamente de um projeto de semipresidencialismo. Pavi, a gente está vendo a forma como a aberração está sendo construída para eles arranjarem uma solução política para preservar toda a estrutura podre do Brasil. Quando o Marcelo falou que tem quem manda no Brasil, uma pessoa só, que é o Lula, eu acho bem interessante essa tua colocação. Eu só tenho algumas ressalvas para saber se realmente é o Lula. Mas a gente tem uma situação que é bem curiosa. Eu já cheguei a fazer uma afirmação aqui de que o STF ele estava se configurando como a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, da junção dos dois, porque tudo se resolve lá. Essa Comissão de Constituição e Justiça, por intermédio dessa porcaria que o Pacheco jogou agora, ela simplesmente vai fazer aquilo que se fazia no início do século XX. Quando você diz, eles vão, pela lógica estrutural, estruturante ou da estrutura, o que quer que seja do Pacheco, eles vão simplesmente decidir quem vai ou não poder concorrer, quem pode ou não ser declarado como eleito. É quase o que acontecia lá no início do século XX com a Comissão de Verificação de Poderes, em que 5 membros do Legislativo de cada lugar decidiam se a eleição foi justa ou não. E diziam, você pode ser diplomado, você não pode. É praticamente isso que está se construindo. E pelo menos lá ainda eram pessoas eleitas. E agora, olha que coisa curiosa, mas é o que eles estão fazendo. Eles estão recriando a lógica da Comissão Verificadora de Poderes, que é aquele que diploma de acordo com a sua interpretação. E a porcaria que o Pacheco colocou, que vai jogar para o STF, mas não é o STF? Olha só, tem um detalhe. O que é o Superior Tribunal Eleitoral? É um penduricalho do STF, porque tem 3 caras do STF lá dentro e o presidente e o vice são do STF. São eles que determinam a lógica lá. Voltando para cá. Aí você tem, dentro dessa porcaria toda, eles vêm discutir o semipresidencialismo com uma proposta vinda de um juiz do STF, o que me assusta, porque ele não deveria estar. Se ele quer fazer isso, ele volta para a faculdade, pede afastamento do STF, volta para a faculdade e vai escrever livros de filosofia política ou de ciência política para defender o que é o semipresidencialismo, que é uma outra porcaria dentro do presidencialismo. Eu sou parlamentarista, então vão dizer que eu estou contaminado. Mas por que é uma outra porcaria? Pelo semipresidencialismo, você vota nessa coisa chamada presidente. O problema é que ele é chefe de Estado, mas ele não é chefe de governo. Mas que modelo de semipresidencialismo a gente vai colocar? Um presidente que assume a política de defesa e a política externa, um presidente que é apenas uma figura decorativa, um presidente que indica, por vontade própria, o primeiro-ministro, independentemente dele ter sido eleito ou não, como você falou, e apenas cabe ao Congresso ou ao Legislativo votar aprovando ou não a indicação, ou um semipresidencialismo em que o presidente escolhe dentre os eleitos no parlamento aquele que poderá ser dentro daquele que é o partido majoritário, senão você pode criar um problema de coabitação em que tem um cara de um partido, um cara de outro e vira uma esculhambação maior do que a gente está vivendo agora. Ou seja, nem isso eles têm capacidade de falar e dizer assim, olha o lixo que nós estamos botando para a sociedade brasileira. Quando o senhor fala, eu percebo algumas coisas que eu não tinha visto. Quando o professor vai explicando assim, o que veio na minha cabeça? Foi fazendo uma ilustração. A sacanagem começa no nome, né? Semipresidencialismo. Existe semi-monarquia, professor Marcelo Suana? Que eu saiba, não. Porque aqui esse semipresidencialismo é o mesmo que falar que a Inglaterra é uma semi-monarquia. Porque nós vamos ter uma rainha da Inglaterra eletiva. E só. Porque se é para ter presidente, ou você é presidencialista ou você é parlamentarista. Aí vem falar de semipresidencialismo como se houvesse. Porque o contrário da república é a monarquia.
Então nós somos uma semi-república ou uma semi-monarquia. Aí ou você é presidencialista numa república ou você é parlamentarista. Aí agora falar em semi-presidencialismo é muita má fé. E tem mais uma coisa, professor. Por que já não fala de semidemocracia? Porque dá na mesma coisa. Mas é praticamente... Semidemocracia é igual semigrávida. E é igual a pessoa semi-honesta. A semigrávida não é grávida e o semi-honesto não tem vergonha na cara. Pavinato, quando eles inventaram o semipresidencialismo, foi inventado na França para dar conta de uma figura carismática que presidia a França, que era o Charles de Gaulle. Como é que a gente vai resolver o problema dessa porcaria que é o Charles de Gaulle? Aí eles inventaram o semipresidencialismo e ali eles resolveram o problema de dar um cargo que tem um certo poder, mas que não faz a política interna, não administra a coisa pública. Ora, quando você citou o caso da Rainha da Inglaterra, a Rainha da Inglaterra ela era decorativa porque ela queria. Porque mesmo naquela monarquia ela poderia ter o poder de dissolver o parlamento, ela poderia interferir, ela poderia reunir a Câmara dos Lordes para tomar determinado... O que a Rainha da Inglaterra falou? Eu acredito na democracia. Democracia é regime político. Democracia não é forma de governo. E o poder é do povo, por isso eu não vou me meter no governo. Mas você pode ter um monarca eleito. É o caso do Papa, mas ali... é uma monarquia absoluta. Ele tem o executivo, o legislativo, o judiciário, e nem discute. Por quê? Porque junto ele é o chefe da igreja. Qual é o grande problema dessa porcaria, desse semipresidencialismo que eles querem inventar? Eles querem trazer um problema para criar uma figura que não serve para nada, porque é isso que eles vão fazer, ou uma figura que vai ter o papel de ficar botando o dedo na cara das pessoas como um absolutista, porque vai dizer, eu te dissolvo. Eu dissolvo o parlamento, eu vou colocar, eu torço para que o Ricardo Holtz vire deputado. Ricardo, se você não fizer o que eu quiser, eu posso entrar com uma moção de afastamento de você, porque eu tenho esse poder. Ou seja, vai ser o vagabundo mor que vai negociar com os vagabundinhos. O semipresidencialismo é criação de uma rainha da Inglaterra eletiva para que ela indique um monarca absoluto. Pavinato, eu acho que você trouxe um ponto aqui que é muito importante, que é essa sua fala da semidemocracia. Porque esse objetivo desse semipresidencialismo é tirar o poder do povo. Porque o povo vai continuar votando para presidente da República, vai ter a ilusão que está elegendo um presidente, só que esse presidente só vai viajar. É o Lula atualmente. É só para viajar e representar o Brasil lá fora. Mas o poder, de fato, quem vai distribuir ministérios, recursos, emendas parlamentares, etc. e tal... é o primeiro-ministro, que vai estar ali entre o Supremo e o Congresso. E o Supremo Tribunal, ele gostou de fazer política. O STF hoje gostou. Ele está mandando e está gostando de fazer política. E ele entendeu que esse jogo com o Congresso Nacional é um jogo de grana. É a tal das emendas parlamentares que hoje passou de 50 bilhões. Descobriram o puteiro. Aí você vê que o Dino, que é um político prazer, é só pagar. É só pagar. E o ministro Dino, que é um político nato, que tem uma carreira de político aí longa, não vou dizer que bem sucedida, porque o Maranhão é um estado que a gente já conhece os índices, né, de desenvolvimento humano do Maranhão, então não vou dizer bem sucedida, mas ele é um político de longa carreira, ele entende esse jogo. Porque quem é que está brecando as emendas parlamentares agora? Dizendo, opa, peraí, vem aqui conversar comigo, que eu vou pregar, eu vou liberar, eu vou brecar. Ele trouxe o poder para ele, porque no Congresso Nacional, infelizmente, com esse Congresso que nós temos, e aí é óbvio, estou falando de uma parte do Congresso, ele é podre. Ele mexe, o que mexe ali é o dinheiro, o que manda é o dinheiro, é pagando bem que mal tem. É assim que funciona. E quanto mais você paga, mais nojeira você pode fazer, você tem direito de fazer. É uma semidemocracia. Sua frase, semidemocracia, é o que querem fazer. O povo vai se iludir achando que está elegendo o presidente da República e, na verdade, quem vai mandar vai ser o Supremo e o Congresso Nacional. É uma rainha da Inglaterra eleita que indica o monarca absoluto. É uma rainha da Inglaterra eleita que indica um Papa. É isso aí. É uma vergonha um troço desse. É mais confusão. Quando você falou semidemocracia e o Ricardo interpretou o que você falou, é exatamente isso. É a consolidação da semidemocracia. Vamos fazer de conta que a gente faz alguma coisa e tem algum poder. Não vai ter poder mais nenhum. Porque todo o poder está sendo dado na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, que é o STF. E o que eles querem acabar é com a possibilidade de Jair Bolsonaro em 2018, como foi. Exato. O povo elegeu Jair Bolsonaro, eu estou colocando o nome de Bolsonaro, que aconteceu em 18. Se virar um semipresidencialismo nesse modelo que está sendo desenhado, acabou isso. O povo vai eleger qualquer uma pessoa, que seja de novo Bolsonaro, um Tarcísio, um Pavinato, e ele vai só viajar, porque ele vai ser chefe de Estado. É o cara que vai para fazer o que vai fazer. Vamos colocar na Constituição já mudar, né, o preâmbulo, assim,
todo o poder que mama do povo. Ô, PAVINATTO, mas se o foco vai ser só viajar, a favorita é a Janja. A Janja dispara na frente, que experiência ela tem. Mas é a faraona. Né? Na realidade, primeiro a gente precisa explicar ao nosso cowboy, cowgirl aí que estão nos seguindo aí no faroeste brasileiro, o parlamentarismo, que muitos de vocês já ouviram, na verdade o parlamento são os parlamentares, né? E o parlamentarismo tem um líder que é o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro, a cada 2 anos, se ele perde o voto de confiança do parlamento, ele tem que renunciar imediatamente para que ele seja trocado. Então, é realmente um sistema de governo mais complexo, aonde há muito mais cobrança em cima deste líder. No presidencialismo, ele tem que fazer o que o executivo faz. Ele coloca os ministros que vão tocar as pautas de políticas do Brasil em relação aos seus ministérios. Quando você une um primeiro-ministro junto com um presidente, na realidade, esta ação é uma ação para camuflar aquilo que a gente chama de ditadura. Então, todo e qualquer trabalho realizado por um ditador, que só envolve benefícios próprios, ele vai passar a dizer o seguinte: olha, não sou eu, é ele, ou são eles. Eu queria falar a lista aqui, PAVINATTO, dos países que têm semipresidencialismo, né? Um deles aqui, alguns eu já visitei. Azerbaijão. Modelo de democracia. Né? Modelo Azerbaijão, de democracia. ali, se você colocar muito a sua opinião, o pessoal te mata na rua. Modelo de democracia. República do Congo, gente, olha aí que beleza. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Mauritânia, Moçambique. Só democracia. Namíbia, Palestina, Rússia, Sri Lanka, Síria e Taiwan. Isso é uma vergonha. O pessoal da esquerda, petezada, que está trabalhando em conchavo hoje, tanto com o judiciário como com o legislativo, quer tornar isso perpétuo. Só modelo de democracia em Belá. Só modelo de democracia. Você veja, tem semipresidencialismo para Sri Lanka, daqui a pouco vai ter semipresidencialismo para Sirigaita, que é aqui no Brasil. Maravilhoso ter trazido isso. Por que eu sou um defensor do parlamento? Só para esclarecer para as pessoas. No parlamentarismo é simples. O povo vota para construir o legislativo. No legislativo tem que ter um grupo que faz maioria. Esse grupo pode ser um partido só se pegar 51% dos votos. Quando pode ser um conjunto de partidos, 1, 2 ou 3 que farão a maioria. Por que isso é tão bom? Porque ali existe uma coisa que se chama coalizão de verdade. Não é essa porcaria que a gente tem aqui. O que é a coalizão? Aqui é o coalizado. Nós fechamos entre nós, renunciamos a algumas coisas para que haja um projeto comum e a gente carrega esse projeto até o final. E quando o parlamento cria o gabinete que escolhe o primeiro-ministro, automaticamente a oposição faz um gabinete sombra. O que é o gabinete sombra? Para cada ministro que foi indicado pelo gabinete que foi o vencedor, eles colocam um ministro para se contrapor a ele. Porque aí o que eles vão discutir não é se o cara é bonito, se é feio, se ele é isso, é aquilo. É projeto contra projeto. Ah, eu quero fazer um projeto de política, educação. É isso. O cara da oposição diz, o nosso projeto é melhor. Por isso que é tão importante o parlamentarismo. Qual é o grande problema? Como é que você constrói um elemento que possa garantir o equilíbrio disso? Precisa ter uma figura que está acima. Não acima porque é melhor ou porque manda deles, mas que garante que eles não vão pisar na bola porque pode ser dissolvido. Pode ser alguém que é escolhido pelo próprio parlamento, aí você tem um semi-parlamentarismo com um presidente eleito, você pode ter um semipresidencialismo, mas o mais importante, aí eu encerro, você não precisa eleger um vagabundo, que pode ser um bêbado, pode ser um dislexo, pode ser um ladrão, pode ser... Não estou dizendo que isso aconteceu no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, mas existe essa hipótese. Você pode ter alguém que já é formado desde criança para tanto e não usa dinheiro público para chegar a esse cargo eletivamente. Ou seja, o problema é o parlamento, ele pode funcionar de uma forma adequada. O que eles estão querendo criar aí é uma semi-democracia, como você falou e como o Ricardo equacionou dizendo a partir da tua fala. É uma semi-democracia a partir do zero, porque a democracia que também não tem. Ah, mas você ainda está falando. Estou falando ainda, apesar de toda a intimidação. É porque nós somos uma democracia, uma ditadura enrustida. Nós somos uma ditadura enrustida. Eles ainda estão com vergonha de assumir que são ditadores. Porque ainda querem ser recebidos no estrangeiro.
ainda querem poder falar em universidades estrangeiras. Mas é por vaidade. Porque a hora que acabar a vaidade, querido, isso vai ser a Dercy Gonçalves ditadora. Eles vão falando... Vai ser esse nível. Até porque, Luiz Arthur Nogueira, eles já estão falando disso porque o Lula já está desmoralizado. Então, se eles conseguirem emplacar o Lula em 2026, como emplacaram em 2022, emplacaram. E falo aqui mais uma vez da lei que proíbe regulamento do TSE depois de 5 de março, e eles fizeram 7 meses e meio depois, só para ficar nesse exemplo. A reunião lá o piquenique do Lula, ao almoço, que ele marcou às 11 horas lá para celebrar um ano daquele programa dele, Nova Indústria Brasil, né? Marcaram para as 11, o Lula chegou lá 11h38, né? Atrasou, e 30% da mesa principal, da mesa que ele ia se sentar, 30% não foi. 50 lugares na mesa, tá mais de 50 cadeiras ali, 16 não apareceu. Ficou uns buracos lá. Então ele tá desmoralizado, não tá? Constrangedor, né, Pavinato? Mostra que o empresariado já jogou a toalha. Não acredito. Porque assim, o que é o normal no empresário? O empresário tem preferência política? Tem. O empresário brasileiro, na sua grande maioria, entre Lula e Bolsonaro, preferia Bolsonaro? Sim. Mas o empresário, até por sobrevivência, ele está sempre do lado do governo. Seja porque ele tem interesse, por algum lobby, ou porque ele quer paz na empresa dele. Então, normalmente, o empresário não falta um convite feito pelo presidente da República. Muito bem, ao comemorar um ano desse programa Nova Indústria Brasil, aliás, que indústria nova é essa que eu não entendi até agora? Comemorou o que nesse um ano? Que indústria? Eu estou procurando essa nova indústria. Foi um fiasco, um fracasso. E vamos lembrar que o pai desse programa é o Geraldo Alckmin, porque além de vice-presidente, ele é ministro da indústria. Então ficou muito feio, foi constrangedor e ficou escancarado que o empresariado brasileiro não aguenta mais o governo Lula. Por diversos motivos. Carga tributária elevada, muita corrupção, falta de um ambiente de negócio favorável, um governo que joga contra a economia, que tenta intervir no Banco Central. Ou seja, ontem, Pavinato, foi apenas o simbolismo do sentimento real do empresariado brasileiro. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.